Existe um estilo de animação que eu curto muito, que são esses mapas com conteúdo geopolítico e afins. E faz bastante tempo que eu tô a fim de fazer um teste com esse tipo de conteúdo aqui no canal, principalmente conectando esse tipo de projeto com inteligência artificial, com a intenção de, claro, facilitar todo o processo de desenvolvimento. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho uma ideia e vou colocá-la em prática aqui com vocês. E para fazer todo esse meu plano funcionar, é claro, eu vou utilizar o Remotion, que é nada mais nada menos do que um framework que transforma programação em vídeos. Então tu cria lá uma programação em HTML com animações e diversos elementos de design e a gente consegue renderizar isso transformando em um vídeo no formato MP4, por exemplo. Para instalar isso aqui é muito simples, então basta que tu tenha já uma pasta para colocar todo o teu projeto, a gente clica aqui no endereço e digita CMD. Com isso vai abrir essa janela, onde eu vou colar esse código. Então se eu clicar aqui, já aparece copiado. Aí eu venho para essa janela e dou um Ctrl V. A partir daí é relativamente simples, né? A grande maioria dos casos é apenas tu dar Enter para ir para o próximo passo. E para fazer aquele resultado esperado, a gente precisa de uma textura do mapa mundi, né? Com os oceanos, né? Com a parte de deserto, de florestas e tudo mais. E existe um projeto da NASA que vai contemplar exatamente isso que eu preciso. É muito bom. Esse projeto aqui, ó, Blue Marble. Então, se eu rolar aqui para baixo, a gente percebe que existem diversas texturas disponíveis para download. Para isso, basta que eu role aqui para baixo e já vai aparecer uma página de download. Então eu clico aqui e olha só a resolução que eu tenho para esse nosso mapa mundi. 21.600 por 10.800. Aqui tem um ponto interessante, porque já na resolução a gente percebe que o formato desse mapa é 2:1. Então a largura, né, que vem sempre antes, ela é o dobro da altura. Isso aqui vai ser importante para conseguir conectar os formatos dos países dentro do nosso mapa. Só para exemplificar aqui, então eu clico em JPEG, abriu aqui numa nova aba do navegador a nossa imagem. Para eu salvar isso aqui, basta clicar com o botão direito e salvar imagem. Então, muito simples. Só que dá só uma olhadinha na qualidade dessa imagem. Então, se eu dou um zoom aqui no Brasil, olha só o nível de resolução que a gente tem em uma única imagem. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente fazer zooms. Então, a gente vai conseguir muitas possibilidades dentro do mundo inteiro. E caso tu vá replicar esse projeto aqui, é bem importante que tu já salve essa imagem dentro da pasta Public, que vai ficar dentro do diretório lá onde tu criou os arquivos do Remotion. Então, vou salvar aqui como mapa textura. Muito bem, a nossa imagem já está salva. Agora eu preciso do shape, né, dos contornos desses países. E para que tudo funcione corretamente, a gente consiga extrair a melhor qualidade possível, é importante que essa etapa dos contornos dos mapas a gente faça através de um arquivo vetor. Por exemplo, olha só esse mapa que eu tenho aberto aqui no Illustrator. Poderia abrir isso em qualquer software de edição gráfica, né, desde que ele permita que tu faça edições em vetor. Se eu der um zoom aqui, a gente percebe que não existe perda de qualidade em relação à pixelização, né? Então eu não tenho aquele efeito de quadradinhos que eu teria caso eu tivesse dado zoom em um bitmap. Isso acontece justamente porque eu estou trabalhando aqui com um vetor, né? E um vetor é nada mais, nada menos do que uma curva. Então não importa quanto eu aproxime, eu simplesmente vou me aproximar desse valor aqui da curva. E o ponto bom disso tudo é que existe um arquivo vetor em domínio público que funciona perfeitamente nessa projeção aqui dos mapas da NASA. E eu estou falando justamente desse arquivo aqui, World Map with Nations, que está disponível aqui no Wikimedia. Então, se eu clico aqui em Download, aparece aqui para mim domínio público. E eu posso baixar ele em diversas resoluções, mas não é o que eu quero fazer aqui. Porque se eu escolher uma resolução aqui, ele vai me fornecer o bitmap, ou seja, a imagem, entre aspas, renderizada, né, o JPEG ou PNG. Então eu clico aqui no meio desse mapa, ele abre numa nova janela e assim eu consigo salvar ele diretamente com Ctrl S. E vou salvar de novo aqui na nossa pasta Public. Dessa vez eu vou digitar mapa países. E agora eu vou abrir essa textura aqui no Illustrator só para mostrar um negocinho para vocês. A gente vai fazer alguns ajustes. Então aqui eu quero uma prancheta exatamente no formato 2:1, sem nenhum número quebrado, né, para não complicar nada. Então aqui eu vou colocar 4.000 e aqui 2.000. Como a gente vai trabalhar aqui o vetor daquele nosso mapa com os países, a resolução final não importa muito. Então aqui, inclusive, esse mapa depois eu vou apagar. Eu estou usando simplesmente para colocar como base. Agora eu vou puxar o mapa de países aqui, vou centralizar e esticar para a lateral. Olha só, não está batendo direito. Então, mesmo que eu puxe aqui para baixo, ele quase acerta o contorno, mas não fica 100%. Por isso que a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Mas é uma coisa muito no detalhe.
muito no detalhe realmente. Aqui eu vou esticando para que o formato fique mais encaixado. Aqui passou um pouco, isso vai ser um problema caso eu não ajuste. Olha só o Havaí, ficou razoavelmente bem encaixado. Aqui ficou interessante, vamos ver a América do Sul. Olha, para um resultado preliminar eu acho que tá bem legal. Aqui ficou uma pontinha da Rússia, né? Então eu tenho que clicar aqui e ajustar isso. Eu vou puxar um pouquinho para cá e aqui eu vou dar uma ajustadinha no detalhe. Deixa eu ver aqui, ó, a Nova Zelândia ficou fora. Simplesmente arrasto para ficar um pouco mais por cima. A Austrália ficou quase perfeita. Então aqui eu vou ajustando apenas para deixar tudo mais encaixado. Olha só, isso aqui é Papua Nova Guiné, se eu não me engano, com a Indonésia, né? Aqui a África encaixou razoavelmente bem. Madagascar, eu acho que eu posso puxar um pouquinho para cá. E agora um ponto importante, se eu clico aqui no mapa, a nossa caixa de visualização útil, digamos assim, ela fica limitada até o topo aqui da Groenlândia. Então, para que isso não se transforme em um bug de escalonamento lá no nosso HTML, eu vou criar apenas uma linha aqui em cima e vou deixar ela agrupada, acho que na Noruega aqui. Então agora, se eu clicar no total, a gente percebe que o nosso box da área útil do nosso mapa, ele é composto justamente por esse formato 2x1. Então encaixou perfeitamente o vetor com a textura de fundo. E um detalhe muito interessante que eu não mostrei para vocês ainda é que justamente esse mapa que eu baixei aqui, ele veio todo organizado por países. Então se eu clico aqui nas camadas, olha só o que acontece. Eu tenho a camada 1. Se eu for expandindo, a gente vai perceber que existem grandes grupos. Então aqui países. Agora eu tenho todos os continentes. Clico aqui na África, por exemplo. Eu vou ter todas as regiões da África. Vou escolher então aqui África Central. E quando eu expando, aí sim eu tenho todos os países dessa região. Então aqui Angola, Zâmbia, etc. E isso vai facilitar muito na hora de explicar para a inteligência artificial quais regiões a gente quer animar. Então agora eu vou deletar essa textura aqui de fundo, porque a gente não precisa mais. Fico aqui apenas com o mapa mundi em vetor e vou salvar ele em SVG. Aqui eu posso, inclusive, substituir esse SVG original. A partir de agora, eu vou trabalhar exclusivamente com o Claude para que ele faça a programação das minhas animações. Mas como eu estou trabalhando aqui com o Remotion, eu poderia conectar o VS Code, Anti-Gravity ou qualquer outra interface de programação em que eu possa fazer as solicitações através da inteligência artificial, que funcionaria da mesma forma. Muito bem, então aqui com o Cloud Code aberto, eu vou selecionar a nossa pasta do projeto. Então seleciono aqui o diretório e vou mandar o seguinte prompt. Quero criar uma animação estilo mapa geopolítico na pasta public. Eu tenho dois arquivos, uma textura do globo terrestre e um SVG com o shape dos países do mundo. Quero que a textura seja aplicada em uma esfera, pois é uma textura 2x1. Então essa aqui é uma textura equiretangular, que já serve para fazer projeções em esferas. Usando o SVG, quero que você crie uma animação destacando o Brasil no globo. Começa animando o contorno e depois o preenchimento. Tudo isso com uma animação fluida, orbital e 3D. Acho que com isso já dá para começar. Ele fez aqui a leitura corretamente do nosso SVG, já encontrou inclusive os nomes dos países. Então a tendência é que a organização ele consiga fazer. Depois, é claro, a gente vai fazer alguns ajustes de animação e de visualização. A tendência é que na primeira tentativa não fique esteticamente tão agradável. E depois, para rodar o Remotion, basta fazer o mesmo processo de abrir o CMD lá pelo diretório de instalação e aí rodar esse código aqui, npm run dev. Assim a gente tem um endereço local onde a gente consegue acessar o Remotion. No nosso caso, a gente já tem aqui uma animação prévia que ficou com um começo bem promissor, eu diria. Então eu vou pedir agora alguns ajustes. Esse contorno, ele pode ficar um pouquinho mais fino, né? E essa animação de entrada do mapa pode ser um pouquinho melhorada. Eu achei toda a iluminação também um pouco escura e eu acho que não precisa começar tão longe do Brasil. Ao mesmo tempo que não precisa ser uma posição de câmera tão distante, né? Não precisa mostrar exatamente o globo terrestre. Então vamos lá. Diminua o traçado em 70%, cria uma animação de entrada do preenchimento melhor trabalhada, aumente o brilho no geral. Comece a animação já focado no Brasil. Deixe a câmera mais próxima. Coloque efeito neon. Vamos rodar aqui para a gente ver como fica.
Novo resultado é esse daqui. Gostei bastante dessa nova animação, principalmente do enquadramento da câmera. Mas eu vou tentar melhorar um pouquinho a qualidade desse neon, além de que o preenchimento não apareceu dessa vez. Dá para perceber que, no geral, o brilho também aumentou, o que ajudou bastante, mas eu acho que o azul aqui do oceano está muito profundo. Então vou trabalhar isso aqui de forma paralela. Quero melhorar a qualidade do neon, deixando com mais etapas. Então dá para ver aqui que ficou mais ou menos umas 4 etapas, né, de degradê. Então a gente pode colocar um pouquinho mais. O preenchimento não apareceu e é isso. Enquanto isso, no Photoshop, eu vou tentar melhorar um pouquinho esse azul. Vou usar aqui então matiz e saturação e vou selecionar os azuis. Vou aumentar aqui bastante a luminosidade. A gente percebe que tem muitas áreas aqui próximas do preto, né? Então aqui não vai ter muito o que fazer, a não ser que a gente faça um trabalho um pouquinho mais elaborado. Vou dar um gás aqui na saturação e também mexer um pouquinho na matiz para deixar um pouquinho mais pro lado do ciano. Então, ok, né? Acho que deu uma melhorada. Enquanto isso, a gente consegue visualizar que a nossa animação já ficou bem mais interessante. Então, o acabamento do contorno ficou melhor, essa aparição do preenchimento também ficou muito boa. Quando eu vejo uma animação como essa, já vem na minha mente aquela voz padrão do Eleven Labs, com o texto criado com o ChatGPT, sabe? Brasil, um país não somente gigante, mas também com grande potencial. Um verdadeiro chamado. É um lembrete. Olha só o que eu pedi agora, para escrever Brasil em Montserrat com animação de entrada por caractere e que colocasse isso também numa camada de 2:1 para fazer o mesmo efeito de projeção sobre a esfera. O resultado inicial a gente já percebe que é bastante promissor, porém alguns erros aconteceram, né? Então esse B aqui tá pro lado de fora do contorno do país, além de que, claro, né, toda a palavra ficou em uma camada abaixo do preenchimento, então a gente tem que resolver isso aí. Então eu vou pedir aqui para ele colocar tudo numa diagonal para que caiba dentro do contorno do país, né? E que esse texto ele fique em uma camada acima do contorno e do preenchimento. Com isso, a gente chega num novo resultado, então agora o texto ele aparece por cima do contorno do país. Extremamente satisfatório isso aqui. E cara, com base nisso aqui, dá para fazer um monte de coisa. Então olha só, agora quero uma nova animação. De 0 a 8 segundos, segue a revelação do Brasil, assim como está. De 8 a 10 segundos, a câmera viaja até os Estados Unidos. Assim, acontece uma revelação dos Estados Unidos no mesmo padrão do Brasil, porém na cor azul. Provavelmente eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas para o vídeo não ficar super longo, eu vou colocar aqui o resultado final dessa transição entre Brasil e Estados Unidos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil para ti, caso tu vá criar um canal com esse nicho e essa temática, por exemplo. Mas mesmo que tu não vá criar nada nesse sentido hoje, ou que esse não seja o teu plano, eu espero também que esse conteúdo possa auxiliar a expandir os horizontes da inteligência artificial dentro da criação de conteúdo, porque a gente consegue fazer muita coisa auxiliado por inteligência artificial. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial e se limita a apenas imagem e vídeo, a gente perde muito do potencial dessa tecnologia. Se tu gostou do conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo que possa gostar do tema e, claro, curte, compartilha, porque isso ajuda demais no canal. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.